Hoje, no Trilegal de Verão, o professor Fred Dias fala da importância do reconhecimento e da leitura das melhores produções da pesquisa acadêmica para dar o pontapé no seu próprio projeto de pesquisa. Além disso, vamos descobrir dicas certeiras para encontrar quase qualquer texto acadêmico e acessar seu conteúdo na internet. Agora sua pesquisa não tem mais freio. Partiu pro Trilegal de Verão. Trilegal, podcast em relações internacionais. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso Trilegal de Verão, a temporada de veraneio de episódios especiais durante nossas férias acadêmicas, em que a gente vai tratar de temas de formação profissional, de formação acadêmica, com a professora Aline Tomé, e de metodologia de pesquisa aqui comigo, professor Fred Dias. Metodologia de pesquisa para a sua carreira profissional, sobretudo, hein? Não só a carreira acadêmica. Esse é o nosso 5º episódio, é o nosso 2º episódio dessa série de vídeos em metodologia. No último, a gente discutiu os princípios do método científico, a importância disso, como eu falei, para a sua vida, né, enquanto analista profissional, no dia a dia aí da sua empresa, né, da sua organização, instituição, burocracia, enfim, onde você trabalha com essa especialidade de análise. E não é só em relações internacionais, não, é a nossa comunidade especificamente em relações internacionais, mas são princípios que cruzam aí áreas do pensamento em que essa competência, né, da análise, né, da crítica, é central. Tá bom? Como vocês já viram aí no thumb, o vídeo de hoje é sobre como encontrar qualquer texto acadêmico. O qualquer fica para pegadinha, né? É uma pegadinha porque a gente sabe que a gente acaba encontrando textos bloqueados que a gente não vai conseguir acessar nos meios que a gente está dando a dica aqui dentro, mas que é razoavelmente infalível, né? Então, eu procuro textos todos os dias, né? Faço pesquisa todos os dias, estou trabalhando com isso, e é raro, né, quando eu encontro um texto, né, descubro um texto que eu precisava ler, alguma coisa assim, e não encontrei o seu arquivo por esses caminhos aqui que eu estou chamando a atenção, dando a dica para vocês, tá? Então, se você vem de outra área, né, um lembretezinho de hoje é que os temas, né, os exemplos que eu vou utilizar aqui ao longo do vídeo são da nossa área de especialidade Relações Internacionais, mas, como eu já falei, as dicas são bastante abrangentes, vale para praticamente, né, o que a gente vai debater hoje, especialmente como encontrar texto, para qualquer área do conhecimento, tá bom? Então, seja bem-vindo, você que não é aqui do canal. Nosso vídeo tem 3 partes hoje. A terceira parte é que a gente vai ver essas dicas mais práticas, né, de como encontrar os textos. Eu vou mostrar do caminho desde o Google até essas fontes, né, que a gente conhece aí hoje, do movimento do Open Access, né, da ciência livre. É isso que a gente vai mostrar nessa terceira parte. Mas isso precisa de uma boa contextualização metodológica e histórica, são as 2 primeiras sessões do vídeo. Então, se você não quiser, né, investir o seu tempo, vou dizer assim, nessas 2 primeiras partes, vai direto para a terceira, né? Você não vai perder, essencialmente, a parte técnica ali de como achar os textos, está tudo lá. Mas a gente precisa dessas 2 primeiras partes porque elas legitimam, né, justificam por que seguir esse caminho, tá bom? Então, a primeira justificação disso é a parte metodológica. Por que metodologicamente é importante, né, ter acesso a esses textos? É meio óbvio a razão, né, autoexplicativo. A ciência é um trabalho coletivo, então a gente busca estudar alguma temática que é relevante e que certamente outros autores estão estudando também, né? Então, a gente quer conhecer o que esses outros autores que já estudam essa área, provavelmente antes da gente se interessar, né, o que eles sabem dessa temática, desse problema da realidade, o que eles sabem, né, como eles estudam essa temática, o que eles não sabem. Então, a gente quer descobrir isso.
para isso é que serve a revisão bibliográfica. A gente precisa encontrar essas informações, porque elas vão ser cruciais para a gente desenhar um projeto de pesquisa. A gente não quer repetir uma pesquisa que já foi feita, a não ser que a gente tenha um motivo muito claro, tipo, faltou uma explicação mais completa, faltou uma descrição menos contraditória, né? Faltou evidências, o que faltou naquela pesquisa que te faz querer, né, reproduzir ela, né? Fazer uma nova tentativa de investigação sobre aquela mesma delimitação. Então, a gente não quer repetir, a gente quer, né, buscar novos conhecimentos, a gente não quer buscar o que já se sabe, a não ser que tenha, como eu falei agora, uma boa motivação, né, uma boa razão, inclusive, epistemológica, né, de por que voltar lá naquela pesquisa. Né? Ela sempre tem, inclusive. Né? Mas é conhecer o campo que você quer estudar, antes de simplesmente tentar reinventar a roda, né, como a gente diz aí. Bom, então, o que é uma revisão bibliográfica? Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa definição para a gente seguir em frente. Está aí compartilhada? A revisão bibliográfica, como está aí na tela, é a identificação, a análise crítica do estado da arte quanto à discussão acadêmica, ou seja, os trabalhos publicados em relação ao tema e delimitação que você escolheu. Ou seja, é identificar o que se sabe, é identificar em que pé está o debate acadêmico naquela questão que você também quer fazer a sua contribuição. Então, a gente procura esses principais textos, não são principais porque são publicados nas principais referências, né, nas revistas. A gente vai falar sobre como saber, né, quais são essas principais revistas em um minuto. Né? Então, estão publicados nas principais revistas, estão sendo referidos em diferentes textos, né? Vários textos se referem àquele autor, então ela é importante para o debate. Né? Então, encontrar essa revisão bibliográfica, como o Milor Fernandes falou ali há pouco, né, os textos mais novos, especialmente, o que se sabe, o estado da arte, né, o top, né, do conhecimento naquela área específica. Então, a gente precisa desse conhecimento, né, para que a gente identifique quais consensos. Olha, seguindo aí a definição que eu coloquei aí no quadro. Quais consensos, contradições, inconsistências existe aí na literatura? Você achou lá 10 textos sobre aquele mesmo tema, bem recentes. Certamente eles estão conversando entre si, eles se citam, né? Eles estão citando um ao outro aí ao longo dos textos. Onde existe ali descrições incompletas, explicações incompletas, explicações pouco claras, argumentos, né, pouco claros, né? E você acaba também fazendo aquilo que a gente chama de trilha bibliográfica, ou seja, você encontra um texto acadêmico de boa qualidade, especialmente lá no final do texto, ele está citando uma diversidade de outros textos que ele próprio se utilizou para chegar ali, né, naquela produção. A gente chama isso de trilha bibliográfica. Então, às vezes, você professor, não tem nenhum texto, não conheço nenhum texto ainda. Encontra um. Desse um, você vai para 30 outros já, né, que esse autor usou ali para produzir o seu próprio trabalho. Então, isso a gente chama de trilha bibliográfica. Então, a revisão bibliográfica, né, é isso, esse processo de identificar o debate. Eu costumo dizer, né, para os meus alunos, para terem uma imagem melhor do que é uma revisão bibliográfica, pensar em... Encontrou aí 10 textos, né, 10 autores diferentes, provavelmente, relevantes, como a gente está falando, publicados em revistas confiáveis. Então, o que você faz com eles? Você coloca eles dentro de uma mesma sala. Todos os textos deles dizem respeito a uma mesma questão. Eu já vou começar a usar uma temática, né, de exemplo, que vai aparecer mais à frente. Né? Vamos falar sobre a orientação de política externa do Barack Obama de enviar mais tropas para o Afeganistão, uma vez que ele, né, chegou ao poder. Então, a gente quer entender, né, essa questão, como isso aconteceu, quais grupos... Enfim, né, depois a gente fala sobre exatamente o que a temática é essa. Ou seja, eu quero 10 textos sobre, né, a política externa do Obama para o Afeganistão. Você reúne esses 10 autores numa sala, num bar que seja, né, encontra com esses 10 autores numa mesa de reunião e pede para cada um, né, começar a falar em ordem. Talvez cada um apresenta o seu primeiro argumento. E aí eles começam a falar, um vai entrar e tentar interromper o outro, né,
trazer argumentações para, né, desqualificar o argumento do outro, enfim, comprovar, ajudar. Vai haver um debate de contradições, consensos, acusações de descrições incompletas, né, de excessos, enfim. Isso é a revisão bibliográfica. É o report, né, o relatório que você faria dessa reunião imaginária com esses 10 autores. Então, imagina, lê esses 10 textos, coloca esses 10 textos, né, o argumento deles, como se fosse o que existe na cabeça desses 10, né, membros presentes nessa reunião que você vai ter para entender melhor o assunto. O que tem na cabeça deles é o texto. Cada um vai falar sobre, né, o que sabe da questão da política externa dos Estados Unidos para o Afeganistão durante o governo Obama. Né? Você vai trazer um relatório. Bom, então, no final das contas, qual é o panorama? Se sabe isso, não se sabe isso? Existe muita contradição aqui? Existe uma divergência muito grande nessa outra questão? Né? Em que pé está o campo, literalmente? Tá bom? Então, como fazer uma revisão bibliográfica? Também uma boa dica que eu vou dar aqui. Olha esse quadro. Tá vendo? É um quadro presente num texto aí que eu citei, ó, Jack Snyder, Um Mundo, Teorias Rivais. Ele tenta apresentar as teorias de relações internacionais no contexto do pós-11 de setembro. Né? Então, para o meu exemplo aqui, eu quero que vocês imaginem que aí no quadro, né, no eixo horizontal, realismo, liberalismo e idealismo são os diferentes textos que você pegou. Troca aí o nome. Né? Então, você achou 3 textos sobre essa questão do Obama no Afeganistão. Né? Colocou ali, né, o texto 1 no lugar do realismo, texto 2 no lugar do liberalismo, texto 3 no lugar do construtivismo, idealismo, como está ali. Cada um desses textos está falando sobre a questão aí presente, o Obama no Afeganistão, em diferentes temas. Por exemplo, as crenças dos Estados Unidos. Como está aí, mais ou menos, vou seguir. Quais as principais crenças os Estados Unidos tinham em relação ao Afeganistão? Quais os atores-chave que atuaram nessa decisão de aumentar o efetivo americano no Afeganistão? Quais os principais instrumentos que esses atores tinham para convencer que a sua posição era mais interessante a ser levada adiante? Onde eles tinham pontos cegos, que tipo de informação eles ignoravam. Está entendendo? Cada um desses textos vai tratar sobre esses vários assuntos da questão da política externa do Obama para o Afeganistão. Mas o que cada um deles diz? Todos eles concordam em tudo? Não deve ser. Então, a gente vai preenchendo esses quadrinhos em relação a cada uma das colunas ali, texto 1, texto 2, texto 3, né? Realismo, liberalismo, idealismo, como eu falei aqui. Vai preenchendo o que cada um desses textos diz sobre cada um desses temas, que está na coluna vertical, e no final você vai ter essa tabela preenchida, não é? Daí você vai poder identificar. O texto 1 e o texto 2 concordam em relação a conceitos centrais, a crenças centrais? Concorda com o texto 3? No que eles discordam? Onde é que eles são mais próximos? Onde são mais divergentes? Ou seja, com essa tabela toda preenchida, é como se você fizesse um relatório, aquela história da sala, né, preenchida por esses intelectuais, com essas ideias, e debatendo sobre o tema que você tem aí, né, para ser esclarecido. Tá bom? Está bem claro dessa forma? Então, é uma boa dica, né, para construir, né, o processo de ler, armazenar as informações e, no final das contas, relatar esse estado da arte, né, que você do campo que você está pesquisando. Tá bom, gente? Então, é isso. Que mais? Ainda nesse primeiro item. Sim, a gente precisa conhecer, né, para encontrar esses bons textos a serem incluídos nessa revisão, que vai dizer exatamente, né, vai te orientar melhor no que você deveria se dedicar, em que tipo de tema, que problemática, né, como definir melhor esse problema de pesquisa, essa pergunta. Você precisa conhecer as revistas para saber quais são as revistas, né, de onde vêm as principais pesquisas da nossa área, da sua área. Então, aí no quadro estão as principais da área de relações internacionais. Tá? Se você é da nossa área, vale a pena tirar um print aí. Bom, são as principais revistas da nossa área. Então, se você vê um texto que foi publicado em alguma delas, tem aí brasileiras também, né? Se você vê algum texto que foi publicado em alguma delas, né, achou algum texto, não sei se é bom o texto ou não, foi publicado em alguma delas, certamente, né, é um texto de confiança. Não significa que ele traz a verdade,
não tem nada a ver com isso, né? A pesquisa científica, já falamos, significa que ele foi construído a partir daqueles princípios metodológicos que vão permitir ele ser refutado caso uma outra pesquisa apresente os dados para isso. Né? Ou seja, significa que ele está apto ao debate científico, não que ele traz verdades, o que está publicado aí dentro. Perceberam? Ou seja, está no debate. Tem que trazer para a sua reflexão, para a sua pesquisa também. Então, tem que conhecer os jornais, as revistas da nossa área. Se você não conhece, uma boa dica é esse outro site aí que eu estou compartilhando, que é o SciMago. Ele é um ranking de revistas acadêmicas de várias áreas. Aí, no quadro, tem o ranking para Relações Internacionais e Ciência Política, que são, né, áreas irmãs, né, disciplinas irmãs. E você não conhece, né, tem lá um espaço, vou mostrar aqui agora também, né, você pode acessar o site e, de repente, não conhece a revista. Na verdade, eu vou mostrar daqui a pouco, quando, né, fizer uma procura aqui. Você não conhece a revista, né, que foi publicado o texto, coloca ali dentro para fazer a pesquisa e ela vai te dar o resultado sobre várias métricas da sua relevância. A principal delas é essa que está nesse quadro mesmo aí, que é o Q1, esse quadrinho verde aí no final, Q1. Todas as revistas da primeira página aí são Q1. Significa que ela é da qualidade máxima, né? Significa que tem 2 pares acadêmicos que vão fazer uma revisão cega, né? Não sabe de quem é o texto que está sendo proposto para a revista, para avaliar se vale a pena publicar ou não, aquilo que eu falei, né? Está de acordo com os métodos, não está? São revistas que têm textos seus citados em muitas outras revistas, é um outro critério também, né, da qualidade delas. Enfim, essas várias métricas aparecem lá quando você clica aí, por exemplo, na primeira revista ali, né, o American Journal of Political Science, né, vai aparecer daqui a pouquinho, eu vou mostrar isso para vocês aqui na tela. Tá bom? Acho que então eu já vou até mostrar aqui um exemplo dessa possibilidade, né? Então, olha só, o meu interesse é mais especificamente, como eu falei, sobre o envio de tropas americanas para o Afeganistão. Como é um tema de política externa americana, né, a pesquisa vai ser feita em inglês. Aliás, esse é um dos limites do vídeo de hoje, né? Tudo é feito para literatura em inglês, né? Pouco para literatura em português. Nesses mesmos caminhos vocês vão achar para, né, textos em português, mas a ciência, né, tem a sua língua universal em inglês. Aí é que você vai achar o mais importante em qualquer área, né? Ainda mais na nossa, que é relações internacionais. Quer dizer, as áreas que têm muito mais a ver com política, com sociedade nacional, tipo a parte da sociologia que tem a ver com isso, ou da ciência política, ou da economia, a maior parte dos textos relevantes vai estar em português mesmo. Mas, fora isso, né? Então, esses mesmos caminhos também vão trazer fontes em português, mas não tão disponível quanto, né, em língua inglesa, que é a língua universal da ciência. Então, olha aí, eu queria pesquisar o envio de tropas, né, do Obama para o Afeganistão. E aí me aparece logo esse primeiro, né, na tela. Olha que interessante, 2014. Uma análise da política burocrática, né, da decisão entre as burocracias sobre mandar ou não mandar mais tropas para o Afeganistão, né? Então, olha só. Eu estou com esse texto aí na tela. Se eu, né, achar que eu poderia, que não encontrei textos ainda aqui, por acaso nessa minha busca já achou esse aqui na primeira página, mas se eu não achar que textos acadêmicos foram apresentados, foi apresentado muito texto de jornal, né, de semanário, revista semanária, né? Eu quero texto acadêmico mesmo. Olha aqui, ó, Google Acadêmico, está aí na tela. Você vem, clica a mesma coisa e vão ver que, no final das contas, vai aparecer o mesmo, né, olha aqui, ó. Vamos ver que vai aparecer o mesmo texto em primeiro lugar, né? Só que agora já com a referência e tudo mais. Bom, aqui eu tenho algumas dicas, inclusive no Google Acadêmico. Ó, se você não quiser citar o texto, né, ter aquela chatice de procurar todas as informações do texto, tem essas aspas aqui, vocês estão vendo? Vocês podem clicar em cima e vai aparecer o formato, né, da citação em várias regras diferentes, inclusive a BNT, se o seu Google Acadêmico estiver em português, né?
senão não vai aparecer. Isso depois tem que ver nas configurações. Mas você pode copiar aqui e já jogar lá no seu arquivo, né, a referência completa. Lembra só que aqui não há garantia nenhuma que essas referências estão precisas. Então, a gente precisa realmente conhecer um pouco de regra de ABNT para verificar se a citação estava direitinho, não faltou nenhuma informação. É só copiar e colar mesmo, né? Bom, isso fica para outro dia, para outra conversa, né? Formatação, enfim, um tema, né, secundário aqui para o que a gente está buscando agora. Bom, mas se você for nesse texto justamente, né, você pode procurar, inclusive, aqui o nome da Foreign Policy Analysis, né, dessa revista, naquele site. Vamos fazer isso aqui junto, né? Foreign Policy Analysis. Você copia naquele site que eu falei, que é o SciMagle, e aí ela aparece. Eu vou verificar as informações dela. Eu falei, a mais importante é aquela que vem lá no final, e ela é uma Q1. Eu já vi aqui, né, pela corzinha que apareceu. Tá lá, ó, tá vendo? Q1. Então, é uma revista confiável, né? A gente pode trabalhar com esse texto aqui, né, com relativa segurança. Eu volto lá para a página do texto que eu achei, tá vendo? E aí, quero baixar esse texto. O que vai acontecer? Eu vou precisar, né, pagar. E aí está aí o preço. Se eu quiser pagar uma assinatura, aqui não estou vendo aqui o preço individual, mas está aqui o preço das assinaturas institucionais. Aqui, ó. Então, tem esse exemplo aqui interessante, olha só. Eu achei aqui no Google Acadêmico, queria procurar sobre o Tratado de Paris, e a saída do Trump, né, do Tratado de Paris, o Acordo de Paris. Então, eu procurei aqui Paris Agreement, né, tem a dica de procurar entre aspas, para procurar já a palavra fechada, né? E aí eu abro o texto na editora e, se eu quiser baixar ele, como vou mostrar aqui, ó, ele está limitado. Vai me custar $55 para ter 48 horas do acesso a esse texto. Se eu quiser comprar a revista inteira em que ele saiu, eu posso comprar por $285, né? Se não, também eu posso fazer aquela tal inscrição institucional. Então, é aqui que eu queria chegar, né? A gente volta àquelas imagens que eu queria compartilhar com vocês. Olha quem está aqui, então. Temos aí o Aaron Swartz e a Alexandra Elbakian. Estão vendo? São dois heróis desse movimento que eu vou contar para vocês, que é o Open Access, né? Óbvio que é muito polêmico toda essa conversa que eu vou falar, especialmente do ponto de vista de quem deixa de lucrar, melhor dizendo, deixa de lucrar tanto com, né, a atuação desses jovens, né, desse grupo, né, representado aqui por esses dois jovens. O Aaron Swartz tem uma história muito conhecida, né? O final, o spoiler aí, né, da história, para quem depois quiser assistir os documentários, né, e não conhece ainda, vai ser dado agora. O Swartz, ele fazia parte de um movimento, né? Ele fundou vários redes de internet que a gente conhece hoje, né, como o Reddit. Tem alguma outra aqui que está me escapando agora, né? Mas ele é uma peça fundamental na fundação desse movimento, né? Open Access, acesso livre, e é de informação. Não é de cultura, não é de produção artística, né? Não é pirataria de videogame, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de formação, pesquisa científica, né? E ele, diante dessa bandeira, né, que ele começou a carregar ali timidamente, ele era um pesquisador visitante, também em Harvard, né? E dava aulas no MIT, ali em 2011. Ele, junto com um grupo dele, de hackers e tal, criou um programa que baixava automaticamente, sem limites, uma sequência de textos inimaginável dessas editoras, né? Milhões e milhões, um movimento totalmente incomum do ponto de vista lá do sistema dessas
editoras que começaram a suspeitar, né, do que estava acontecendo, mas não conseguiam achar, né, a fonte desse desvio de textos acadêmicos, enfim, desse fluxo totalmente incomum. Acontece que ele fez isso a partir de um computador que ele colocou dentro de um armário, né, justamente de computadores, que tinha lá na Universidade do MIT, e o armário que ele deixou o computador acabou fazendo muito barulho, um segurança achou estranho, abriu, encontrou o armário, né, a universidade se alertou para essa questão, ficou ali filmando para ver quem era a pessoa dona daquele computador. Quando o Aaron apareceu para mexer no computador, né, foi, não sei se detido, enfim, mas, né, começou aí o processo contra ele, que a editora, né, na verdade, até desistiu do processo em si, mas o MIT levou esse processo até o fim. Ele ficou, né, numa primeira decisão das cortes com uma pena de $1 milhão, mais 35 anos de cadeia, que foram resumidos para uma pena de 6 meses, que mesmo assim ele se recusou a cumprir, e diante da recusa da proposta que ele tinha, né, para se livrar daquele processo com o MIT, diante dessa recusa ele acabou se matando no início de 2013. Né? Isso foi muito marcante porque foi o período que eu morei lá mesmo, né? E eu também tinha recebido ali uma cartinha da universidade, porque um arquivo que estava dentro do meu computador foi feito o upload dele a partir de um programa, né, o tipo de arquivo, né, foi encontrado, né, por outro computador, e enfim, né, aqueles programas que a gente tinha para baixar vídeo, até torrent, né? Eu tinha deixado ele quando levei meu computador, e isso acabou, né, deixando meu computador vulnerável para que uploads fossem feitos a partir dele, e eu, né, acabei sendo chamado a atenção por isso. Então, isso me marcou muito, né? Quando esse processo dele, né, e a bandeira, ele se tornou um mártir desse movimento, quando isso acabou ganhando, né, notoriedade pública por causa do suicídio dele, veio à tona essa outra, né, fonte, né, começou a ficar mais popular essa outra fonte que fazia, né, esse mesmo esforço de tornar a ciência pública, né, que era comandada por essa jovem cazaque, Alexandra Elbakyan, né? Então, lá do Cazaquistão, ela também levantou essa bandeira da ciência livre, por causa, ela conta a história dela, é muito interessante, né, por causa de demanda pessoal. Ela não encontrava os textos, queria encontrar e começou a achar como, né? E o caminho dela foi diferente do Aaron Swartz. O Aaron meteu um computador, né, invadiu a rede da editora, né, o famoso JSTOR, né, de arquivos acadêmicos, né, para baixar os seus textos. A Alexandra criou uma rede em que especialistas que têm acesso a essas editoras, porque sua universidade paga, né, emprestam o seu ID, né, o seu documento, a sua senha para esses sistemas, para Alexandra, e a partir dessas senhas vão sendo baixados esses textos. E é incrível, né, o número de textos que já foram acumulados, né, nessa rede. Praticamente todos os textos, né, já estão nessa rede, e aqueles que não estão lá porque você não achou, né, você ainda pode solicitar para ela, né, para esse site dela, que algum acadêmico ali, é uma rede, né, de cooperação, que algum acadêmico encontre esse texto, né, tem a sua senha para encontrar esse texto, baixe, disponibilize lá. Né? É pirataria? É roubo? Né? Esse é o debate. Os americanos, obviamente, né, os jornais americanos, sob a pressão dessas grandes editoras, é um mercado de, eu tenho aqui anotado, é um mercado de 19 bilhões de dólares. O Aaron desviou alguma coisa que levou ele a uma punição de $1 milhão. Na verdade, aqui foi a punição do MIT, nem foi da editora. Mas a Alexandra está sendo, né, julgada, e já tem uma decisão em primeira instância contra ela, né, de uma multa, um pagamento, uma restituição, né, melhor dizendo, de 15 milhões de dólares. Mas uma outra associação de Academia de Químicos, eu acho, né, cobra delas outros 5 milhões, 4,6 milhões de dólares. Né?
E ela, obviamente, dá risada disso, não tem esse dinheiro para pagar. Nos Estados Unidos isso é tratado como pirataria, né, com decisão judicial, inclusive, como roubo. E para ela não, é o princípio da ciência sendo colocado em prática, né? Eu, de fato, acredito nela, de verdade, né? Acredito que a ciência é pública. A editora tem toda a legitimidade de fazer lucros, mas não com a ciência, né? Não criando barreiras para o avanço da ciência. Pessoas que não podem pagar por esses textos, né, e deixam de fazer suas pesquisas, acabam deixando oportunidades, né, passarem, grandes descobertas, enfim, né, estímulo a carreiras, né, tudo isso fica represado por esse interesse bem particular dessas privado, né, dessas grandes editoras. Então, eu acredito realmente nessa bandeira dela, né, e quero mostrar para vocês aqui. Eu tenho acesso, né, pelas minhas filiações acadêmicas, às formas, né, totalmente legítimas de baixar esses textos, né, mas essas formas aqui já me ajudaram muito quando eu não tinha essas filiações. Então, para vocês que, né, consideram essa bandeira legítima, né, válida, está aqui, né, toda essa dica. Tá bom? Então, olha aqui. O Sci-Hub é esse site que está no ar. O que você faz nesse site? Simplesmente, a primeira opção é colar, né, o site do texto que você pegou. Encontrou o texto que você queria ler, como eu dei o caminho para vocês, o texto está bloqueado, né? Você simplesmente cola esse link aqui do texto lá dentro e vai abrir. Olha esse texto aqui sobre o Acordo de Paris abrindo, e olha esse texto aqui sobre o aumento de tropas dos Estados Unidos no Afeganistão durante o governo Obama, né, também abrindo. Então, perceberam? Esse é o caminho. Vocês podem colocar também o DOI, né, o DOI, que é esse número que vocês encontram. Às vezes você não consegue abrir simplesmente por esse link, tem que encontrar o DOI desse artigo, né, o DOI desse artigo. E aí, por exemplo, está aqui, ó, do Acordo de Paris, o DOI, você vai lá, clica, aparece também, né, o artigo. Existe uma mesma ferramenta, mas não mais da Alexandra, uma ferramenta chamada Biblioteca Gênesis, né, Library Genesis, que é especializada em livros, não em artigos, né? Livros são mais complicados de conseguir do que esse acesso que a Alexandra tem dos artigos, né? Eu acho que envolve, inclusive, mais constrangimentos, né, legais, inclusive, para conseguir acessar, mas existe toda essa base aqui de dados também. É impressionante. Vou colocar aqui, né, para vocês verem. Lembra que colocar entre aspas gera pesquisas mais precisas, né? Então, olha aqui, textos sobre o Tratado de Paris. Eu vou colocar, né, pedir para ele me dar os mais recentes, né? Então, olha aí, ó, os livros mais recentes sobre o Tratado de Paris, o Acordo de Paris, né, sobre mudanças climáticas. Então, está aí. Basta baixar, se tiver interesse, né, acessar o conhecimento acadêmico público e trabalhar em cima dele, né? Inclusive, a lei de propriedade intelectual tem várias reservas, né, exceções para o uso educacional, científico, né, dos textos dentro dos trabalhos acadêmicos. Então, essa é a Biblioteca Gênesis. Se eu quisesse, né, procurar alguma coisa sobre Obama e Afeganistão, livro mesmo, olha aí, Obama, Afeganistão, e olha os textos que aparecem. Quer ver os textos mais recentes? Porque em ciência, lê os textos mais recentes. Olha aí, ó. Esse primeiro sobre Obama para o Trump, né? Então, essa é a Biblioteca Gênesis. Você também baixa os textos lá, tudo em PDF, às vezes tem em outro formato, né, como esse AZW3 aí da tela, né, mas você baixa, né, esses textos e tem vários espelhos, né, várias replicações desse mesmo arquivo. Então, é um problema muito grande para o FBI, né, enfim, as agências que cuidam desses crimes digitais, de pirataria, porque se você baixar, né, se você fechar uma dessas organizações, de um desses sites, enfim, eles simplesmente replicam esse acervo, né,
em 4, 5 espelhos diferentes aí pela internet. Né? Eu vou mostrar então esse outro para vocês, que é o Z Library, ali a biblioteca Z, né? A Z Library. Ela tem, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, ó, na página inicial, livros e artigos, e até, né, você pode se inscrever para... Tem um limite, acho que de 5 que você pode baixar por dia, então, se você se inscrever, esse limite aumenta. Então, basicamente é só um outro caminho, né? O mesmo acervo, tá, né, de livros da Biblioteca Gênesis está aqui em livros, e o mesmo acervo de artigos, né, lá do Sci-Hub, da Alexandra, está aqui em artigos. Tá bom? Então, essas são minhas dicas. Eu, assim, ainda que eles pareçam ser os mesmos acervos, né, repositórios, é bom procurar em cada um deles. Se você não achou no Sci-Hub, vem aqui no Z Library para ver se não está aqui dentro, né? E, enfim, continua buscando de outras formas, porque às vezes, né, essas que são as formas mais óbvias e mais abrangentes, né, elas também vão apresentar seus limites, tá bom? Tem muitas outras dicas, gente, mas o nosso vídeo, né, a minha sócia está dizendo, Fred, tem que ficar em 30 minutos esses vídeos de verão. 30 minutos, estamos aqui. Tá bom, gente? Então é isso, são as dicas que a gente tem para encontrar qualquer texto acadêmico aí que você precisa para a sua pesquisa. Fechou? Se quiserem mais dicas nesse sentido, né, me deem aqui dicas nos comentários, instruções sobre para onde eu deveria ir. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso também, com mais detalhes. Né? Tem muitas outras dicas, né, mais especializadas, mas aqui é o básico. Então, se você tiver alguma questão mais particular que me inspire a fazer um outro vídeo nessa temática, traga, né? Porque senão eu não sei o que exatamente vocês precisam mais. Além daqui, começa a ficar muito especializado, né? Começam a ficar muito especializadas as minhas dicas. Valeu, gente? Então, queria agradecer demais vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se gostaram, deixem o joinha, o like, inscrevam-se no canal se não são inscritos, ative o sininho de notificações se não acionaram, né? Comentem, compartilhem e retornem semana que vem para o terceiro vídeo da série de formação acadêmica e profissional da professora Aline Tomé. Tá bom? Nós voltamos com essa série de método de pesquisa, com a discussão sobre problema de pesquisa, o elemento central de qualquer projeto, de qualquer pesquisa, no final das contas. Né? A gente vai ter um vídeo para isso, então, nosso terceiro vídeo dessa série, daqui a 15 dias. Valeu, gente. Fiquem todos bem, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Prepara aí um HD externo tri-espaçoso porque você vai precisar. Semana que vem, no episódio 6 do Tri Legal de Verão, a professora Aline Tomé chega com o terceiro vídeo da sua série de formação acadêmica e profissional. Sexta às 18 horas, estamos aí. Tchau, tchau.